Espírito Santo, entra na minha casa e traga libertação e cura para minha família. Espírito Santo, antes mesmo de iniciarmos esta oração, permita que cada pessoa que está ouvindo estas palavras enfrente a verdade que tem evitado por tanto tempo. Há dores que ninguém vê, conflitos que se repetem como ecos dentro das paredes da casa e um cansaço silencioso que tenta apagar a esperança dia após dia. Talvez quem está aqui hoje já tenha tentado reorganizar a vida, restabelecer a paz, encontrar equilíbrio, mas algo sempre parece escapar das mãos, como se forças invisíveis empurrassem tudo de volta ao caos. E é nesse exato ponto, onde a alma pede socorro, onde o coração carrega mais do que consegue admitir, onde a família vive tensões que ninguém consegue resolver, que esta mensagem encontra o seu propósito. Porque o título que te trouxe até aqui não é apenas uma frase forte. Ele é a resposta que você vem buscando em silêncio, a confirmação de que existe uma saída real para aquilo que te preocupa. Quando a Bíblia diz, em Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, ela não descreve um conceito distante, mas uma intervenção imediata, necessária, urgente, especialmente quando a luta acontece dentro da própria casa. E se você está aqui, é porque sabe, mesmo que de forma discreta, que a transformação que procura não está em estratégias humanas, mas no toque do Espírito Santo que entra onde a dor se esconde, alcança o que a medicina não detecta, restaura o que as palavras não conseguem arrumar e liberta o que os anos tentaram aprisionar. Hoje, você não está diante de um vídeo comum, está diante de um chamado. Um chamado para enxergar que sua casa precisa mais do que organização, mais do que diálogos, mais do que tentativas repetidas. Ela precisa de cura espiritual, libertação profunda, reestruturação emocional. E isso só acontece quando o Espírito Santo entra, visita cada cômodo, toca cada mente e ajusta cada coração. Nos próximos minutos, o que você vai ouvir não é uma sequência de frases motivacionais. É um caminho para a recuperação emocional, um ambiente preparado para restaurar relacionamentos, desfazer pressões internas, acalmar conflitos e trazer uma paz que permanece mesmo quando tudo ao redor parece instável. Por isso, eu te peço, fique até o fim, não apenas por disciplina, mas porque a oração que começa agora carrega a resposta que seus pensamentos não conseguem formular e o alívio que seu espírito tem buscado insistentemente. Permita-se sentir, permita-se entregar, permita-se crer que hoje, exatamente hoje, algo profundo pode iniciar dentro da sua casa. E agora, com o coração aberto e a mente sensível ao que Deus está prestes a fazer, vamos começar esta oração. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que nada nesta casa poderá ser restaurado sem a ação profunda e transformadora do teu poder. Olha para este lar com a tua autoridade, que interrompe opressões silenciosas, desfaz interferências que tentam controlar emoções e derruba estruturas espirituais que alimentam medo, tensões e insegurança. Espírito Santo, encontro-me diante de ti porque sei que nenhum esforço humano pode alcançar o que só tu consegues tocar. Visita as áreas que estão fragilizadas. Penetra nos cantos que carregam tristeza acumulada. Sopra força sobre os que se encontram emocionalmente esgotados e inicia hoje um processo que rompe aquilo que parecia inabalável. Que a tua presença percorra cada ambiente desta casa, trazendo uma luz que revela, cura e reorganiza o que estava desajustado há muito tempo. Espírito Santo, entra com autoridade sobre os sentimentos que se tornaram pesados demais e começam a moldar comportamentos que esta família sequer reconhece como opressão. Rompe barreiras construídas pela exaustão emocional.
Desfaz correntes criadas por palavras duras, pensamentos repetitivos e medos que se instalaram com força invisível. Traz lucidez aos que perderam o controle de suas próprias emoções. Restaura a sensibilidade dos que se tornaram frios por proteção interna e alivia a alma dos que carregam responsabilidades que ultrapassam sua capacidade. Espírito Santo, toca o psicológico, o emocional, o espiritual e o físico com a precisão de quem sabe exatamente onde cada ferida se originou. Espírito Santo, estabelece libertação nos relacionamentos que se desgastaram por conflitos contínuos, por mal-entendidos ou por distanciamentos gerados pela dor. Que o teu poder dissolva friezas que se instalaram entre membros desta família, desfaça ressentimentos silenciosos, cure mágoas antigas e abra espaço para conversas que nunca foram possíveis. Guia cada coração ao entendimento, derrama sabedoria sobre cada pessoa, conduz a maturidade emocional e restaura vínculos que se tornaram frágeis. Que o ambiente espiritual desta casa seja transformado para que a convivência seja marcada por clareza, harmonia e responsabilidade. Espírito Santo, reescreve histórias que foram feridas pelo tempo e reconstrói conexões que são essenciais para o equilíbrio deste lar. Espírito Santo, alcança agora quem se sente preso em batalhas internas que ninguém conhece. Visita pensamentos que se tornaram pesados, emoções que oscilam sem controle e sentimentos que, mesmo não sendo compreendidos, influenciam decisões, palavras e reações. Remove confusão mental, dissolve tempestades internas, alivia pressões que não foram verbalizadas e interrompe ciclos que tentam destruir força emocional. Espírito Santo, concede domínio próprio, maturidade, clareza e firmeza espiritual para enfrentar situações que antes eram impossíveis de controlar. Que a tua presença se torne um ponto de apoio seguro, onde cada coração encontra estabilidade para prosseguir sem medo. Espírito Santo, toca no físico desta família, alcançando dores silenciosas que não encontram explicação, tensões corporais que revelam ansiedade acumulada, cansaço intenso que ultrapassa o normal e desgastes que surgiram pela pressão emocional. Restaura energias, reorganiza o interior, devolve vitalidade e traz descanso verdadeiro. Remove sintomas causados pelo estresse, cura desequilíbrios emocionais que afetam o corpo, devolve disposição aos que se sentem enfraquecidos e fortalece aqueles que estão enfrentando jornadas difíceis. Espírito Santo, renova esta casa para que o cansaço deixe de dominar comportamentos e pensamentos e cada membro deste lar encontre alívio real na tua presença. Espírito Santo, toma agora esta casa como território teu, desfazendo toda a ação espiritual contrária, anulando influências que tentam roubar paz, interrompendo acessos que permitiram desgaste emocional e eliminando ambientes internos que serviam como abertura para a perturbação. Fecha portas espirituais que nunca deveriam ter sido abertas. Destrói obras que tentaram ser levantadas contra esta família. Protege cada entrada, cada cômodo e cada coração. Que esta casa seja coberta por uma atmosfera que afasta tudo o que provoca desequilíbrio, que corta tudo o que tenta dividir e que impede tudo o que ameaça a unidade. Espírito Santo, estabelece um novo tempo, uma nova ordem, um novo ambiente, onde a libertação se torna realidade e a cura começa a se manifestar com profundidade e continuidade. Espírito Santo, entra nesta casa e inicia um processo de cura que não depende de diagnósticos humanos, porque alcança áreas que nem mesmo a própria família consegue compreender por completo. Toca memórias adormecidas, emoções escondidas e sentimentos que foram empurrados para dentro do coração até se tornarem peso.
passa por cada pensamento que causa ansiedade, insegurança, irritação constante ou medo sem causa aparente e reorganiza essas emoções com a tua sabedoria que não falha. Espírito Santo, remove dores internas que nasceram de palavras duras, de rejeições antigas, de comparações destrutivas ou de expectativas que nunca foram alcançadas. Alivia o coração dos que carregam mais do que conseguem suportar e restaura o equilíbrio emocional dos que se perderam tentando agradar todo mundo, mas não encontraram descanso em nenhum lugar. Espírito Santo, visita as áreas da mente que foram marcadas por perdas, traumas e lembranças que ainda provocam inquietação. Toca feridas que o tempo não curou, acalma memórias que causam agitação e remove a sensação de que nada mais pode melhorar. Envolve cada membro desta família com um entendimento profundo de que a cura não depende de força pessoal, mas da rendição ao teu toque. Estabelece paz nos pensamentos acelerados, serenidade sobre preocupações exageradas, estabilidade nos que se sentem emocionalmente frágeis e força interior para aqueles que têm dificuldade de expressar o que sentem. Espírito Santo, atribui clareza às mentes que vivem em conflitos internos e concede descanso aos que lutam contra pressões invisíveis. Espírito Santo, opera cura nos corações que perderam estabilidade afetiva por causa de experiências dolorosas. Remove as marcas deixadas por relações quebradas, por sonhos frustrados, por situações inesperadas que abalaram a confiança e por palavras que criaram insegurança emocional. Que cada pessoa desta casa seja restaurada de dentro para fora, aprendendo a reconhecer seu valor sem depender de aprovações externas. Liberta esta família de feridas acumuladas, da necessidade constante de validação e da sensação de que ninguém realmente entende o que acontece no íntimo. Espírito Santo, transforma a forma como cada um se enxerga, fortalecendo a identidade, renovando a autoestima e trazendo segurança para enfrentar desafios sem medo. Espírito Santo, toca também o físico, porque muitas dores do corpo nascem de pressões emocionais que nunca foram tratadas. Acalma corações acelerados, regula emoções que provocam cansaço extremo, elimina tensões musculares causadas por preocupações persistentes e renova forças físicas nos que chegaram ao limite. Remove sintomas que surgem sem explicação. Restaura energias que se perderam pelo desgaste mental e traz bem-estar aos que já não conseguem descansar com profundidade. Espírito Santo fortalece ossos, nervos, músculos, respiração e todo o organismo que foi afetado por angústias acumuladas. Que o corpo se alinhe ao novo ciclo que estás iniciando nesta casa. Espírito Santo, cura relacionamentos afetados por mágoas que nunca foram resolvidas. Restaura palavras mal interpretadas, desfaz desentendimentos que provocaram afastamentos e remove barreiras construídas por orgulho, silêncio ou incompreensão. Conduz esta família ao perdão consciente, à reconciliação verdadeira e à restauração emocional, que estabelece vínculos sólidos. Que a comunicação seja tratada, fortalecida e redirecionada para conversas que constroem, e não para confrontos que ferem. Espírito Santo, renova intenções, alinha expectativas e traz maturidade emocional para lidar com diferenças sem gerar ataques ou defesa excessiva. Espírito Santo, completa a cura nas áreas espirituais que foram enfraquecidas pelo cansaço, pela distração ou por influências que desviaram o foco. Aumenta a sensibilidade espiritual desta família. Renova a fé dos que se encontraram desanimados. Restaura a confiança dos que se sentiram abandonados e reacende a chama da esperança nos que acreditaram que Deus não estava mais ouvindo. Que cada pessoa desta casa reconheça o teu agir, perceba sinais que antes ignorava e entenda que a cura não é um evento, mas um processo que começa no momento em que o coração se abre para ti. Espírito Santo,
Mantém este ambiente protegido, limpo emocionalmente e disposto a seguir crescendo em fé, equilíbrio e transformação. Espírito Santo, entra nesta casa e rompe padrões emocionais que se repetem há anos e que silenciosamente moldaram comportamentos, decisões e relacionamentos. Toca estruturas mentais que foram construídas pela dor, pela pressão, pela comparação ou pela ausência de cuidado emocional e desfaz tudo aquilo que limitou o crescimento desta família. Espírito Santo, revela ciclos que se repetem e que ninguém conseguia identificar com clareza. Mostra atitudes que foram normalizadas, mas que adoecem silenciosamente e confronta posturas que impedem avanço espiritual e emocional. Que cada membro desta casa receba entendimento sobre o que precisa ser mudado, fortalecido, ajustado ou abandonado para que a libertação seja completa. Espírito Santo, destrói comportamentos herdados, reações automáticas, padrões replicados e hábitos que atravessaram gerações, trazendo desgaste emocional. Rompe a repetição de atitudes agressivas, cura a frieza excessiva, desfaz a tendência à fuga mental, elimina o costume de guardar tudo em silêncio e restaura a capacidade de lidar com situações sem medo ou exaustão. Espírito Santo, traz consciência aos que repetem atitudes sem perceber e cura emoções escondidas que se manifestam em gestos, palavras e decisões equivocadas. Que a tua presença traga luz aos pontos mais internos, ajudando cada pessoa a enxergar o que precisa ser realinhado. Espírito Santo, liberta esta casa de reações desproporcionais, de impulsos que machucam quem mais se ama, de explosões emocionais que nascem do acúmulo de frustrações e de respostas agressivas que escondem inseguranças profundas. Toca o coração dos que se sentem incompreendidos e ajuda-os a encontrar equilíbrio. Toca os que se tornam duros para se proteger. Toca os que se calam para evitar conflitos, mas que acabam presos em emoções reprimidas. Espírito Santo, traz sabedoria para que todos compreendam que a libertação dos padrões começa pela coragem de encarar a verdade e de permitir que tu transformes cada aspecto do interior. Espírito Santo, rompe os padrões de autossabotagem que tentam impedir o crescimento desta família. Derruba pensamentos que afirmam que nada dará certo. Desfaz crenças que limitam possibilidades. Cura percepções distorcidas que nasceram de experiências negativas e remove a ideia equivocada de que mudanças profundas são impossíveis. Espírito Santo, estabelece uma nova mentalidade orientada pela esperança, pela clareza, pela responsabilidade e pela segurança emocional. Que cada pessoa deste lar aprenda a identificar quando a mente tenta retornar ao ciclo antigo e tenha força para permanecer no processo de cura que tu estás realizando. Espírito Santo, quebra rotinas emocionais que alimentam desgaste, remove comportamentos que causam exaustão repetida e fortalece atitudes saudáveis que promovem paz interior. Alinha pensamentos, emoções e intenções para que cada membro desta família reaja com equilíbrio diante das situações que antes provocavam caos. Espírito Santo, ensina esta casa a construir um novo ritmo emocional. Um ritmo onde impulsos são controlados, onde reações são conscientes, onde decisões são firmes e onde a maturidade espiritual cresce diariamente. Que este ambiente não volte ao ciclo que o aprisionava, mas avance para uma nova fase, marcada pelo domínio emocional e pela estabilidade. Espírito Santo, sela este rompimento com autoridade. Que comportamentos antigos percam força imediatamente. Que a tendência de repetir erros seja anulada. Que emoções desequilibradas sejam ajustadas e que cada pessoa desta casa comece a experimentar uma transformação que não depende de força humana, mas da tua ação direta. Espírito Santo, estabelece um novo ciclo emocional, novas percepções,
novos comportamentos, novos sentimentos e uma nova forma de viver. Que este lar experimente intensidade emocional saudável, crescimento constante e liberdade para viver sem as amarras que aprisionaram gerações. Espírito Santo, entra nesta casa e toca cada relação que foi enfraquecida por palavras mal colocadas, por gestos que feriram sem intenção e por silêncios que se tornaram muros entre aqueles que um dia caminharam em perfeita harmonia. Toca os corações que carregam ressentimentos antigos, as mentes que guardam lembranças dolorosas e as almas que perderam a capacidade de confiar plenamente. Espírito Santo, remove mal-entendidos, desfaz percepções equivocadas, ilumina pontos obscuros que geraram conflitos e cura áreas onde a convivência se desgastou por falta de diálogo, excesso de cobrança ou ausência de compreensão emocional. Que cada coração nesta casa seja visitado por um desejo sincero de reconstruir o que foi quebrado. Espírito Santo, alcança conversas que nunca aconteceram porque alguém teve medo de se expor, de parecer frágil ou de ser ferido novamente. Acalma a tensão emocional dos que guardam tudo para si e cria espaço seguro para que palavras sejam ditas com maturidade e serenidade. Remova o orgulho que impede o pedido de perdão. Diminua a defensividade que dificulta a escuta. Destrua justificativas que alimentam distâncias e abre entendimento para que cada pessoa perceba que relacionamentos são fortalecidos quando há humildade, empatia e coragem para enfrentar a verdade. Espírito Santo, sustenta cada tentativa de aproximação. Espírito Santo, cura as feridas emocionais que surgiram dentro desta casa e que, mesmo sem intenção, alimentaram frieza, distanciamento e desgaste. Remove lembranças que ainda provocam dor. Elimina marcas que influenciam o comportamento atual e desfaz comparações que feriram identidades. Que nenhuma lembrança do passado seja capaz de determinar o futuro emocional desta família. Espírito Santo, purifica a memória dos que sofreram em silêncio, devolve o brilho aos que perderam sensibilidade e restaura a confiança dos que se machucaram tentando amar. Espírito Santo, restabelece a comunicação nesta casa. Traga equilíbrio às palavras, sabedoria aos diálogos, serenidade às reações e maturidade às respostas emocionais. Que cada membro desta família aprenda a ouvir com atenção, falar com responsabilidade e agir com prudência. Remove a tendência de acusar, a pressa de responder sem pensar, a fraqueza de abandonar conversas importantes e o hábito de esconder sentimentos. Espírito Santo, faz desta casa um lugar onde o diálogo se torna ponte para a reconciliação, não arma para ferir. Espírito Santo, fortalece vínculos afetados por desgaste, rotina ou indiferença. Reacende o cuidado, desperta a sensibilidade perdida, restitui o respeito que se desgastou e reconstrói laços que se afrouxaram pela correria diária. Ensina cada pessoa a valorizar quem está perto, a reconhecer o esforço do outro, a expressar gratidão por gestos pequenos e a enxergar que convivência saudável exige paciência, tempo e intenção. Espírito Santo, restaura a unidade dentro desta casa, substituindo disputas por cooperação, tensões por equilíbrio e expectativas frustradas por compreensão. Espírito Santo, sela esta restauração com firmeza. Que nenhum conflito antigo retorne, que nenhum mal-entendido seja revivido, que nenhuma ferida volte a ser aberta e que nenhuma influência externa consiga desestabilizar a paz que está sendo reconstruída. Espírito Santo, estabelece dentro desta casa uma atmosfera onde os relacionamentos sejam fortalecidos diariamente, onde o perdão não seja um peso, mas uma escolha madura, e onde a união se torne um testemunho vivo do que a tua presença é capaz de reconstruir. Que esta família experimente uma convivência renovada, equilibrada e sustentada pela tua ação contínua.
Espírito Santo, entra nesta casa e estabelece uma proteção que não pode ser rompida por nenhum tipo de influência que tenta corroer a paz deste lar. Toca cada ambiente com a tua força que desarma intenções contrárias, corta interferências que surgem sem explicação e interrompe pressões que tentam sufocar emocionalmente cada membro desta família. Remove todo o peso que entrou por portas emocionais abertas. Desfaz presenças que alimentaram medo, inquietação ou sensação de perseguição e encerra ciclos que dão acesso a perturbações espirituais. Espírito Santo, ergue barreiras invisíveis que impedem que qualquer força contrária encontre espaço para agir aqui dentro. Espírito Santo, protege esta casa dos ataques silenciosos que tentam enfraquecer a convivência, discussões desnecessárias, irritações repentinas, conflitos sem causa lógica, esgotamento emocional frequente e pensamentos que surgem para dividir. Que a tua presença desfaça ideias que incentivam o afastamento, elimine sugestões que provocam frieza entre familiares e corte influências que estimulam a falta de empatia ou compreensão. Espírito Santo, cobre esta família com serenidade constante, criando um ambiente onde nenhuma perturbação tenha permissão para ganhar força. Que cada pessoa perceba quando algo tenta manipular emoções e receba discernimento para interromper esses ataques imediatamente. Espírito Santo, protege também contra influências externas que carregam energia pesada, palavras negativas ou intenções encobertas. Guarda esta casa de convivências que drenam paz, de conversas que instalam medo, de ambientes que depositam insegurança e de pessoas que, sem perceber, trazem inquietação espiritual. Fecha portas para vínculos que causam desconforto, para conselhos que desviam, para opiniões que geram confusão e para comparações que abalam a autoestima. Espírito Santo, conduz cada membro desta família a reconhecer quem edifica e quem enfraquece, quem aproxima e quem afasta, quem contribui e quem contamina emocionalmente. Espírito Santo, protege esta casa também das investidas internas que surgem através de pensamentos insistentes, sensações estranhas ou inquietações constantes que aparecem sem motivo visível. Acalma mentes que se sentem invadidas por ideias negativas, silencia preocupações que surgem de forma repentina, encerra medos que aparecem sem causa real e remove pressões que tentam dominar o emocional dos que vivem aqui. Espírito Santo, concede controle emocional, segurança interior e estabilidade para que nenhum membro desta família se torne refém de pensamentos que não refletem a verdade. Que cada mente esteja alinhada com a tua paz. Espírito Santo, fortalece esta casa com uma proteção diária que impede que o desgaste emocional abra portas para ataques espirituais. Renova a força dos que carregam responsabilidades grandes demais, sustenta os que enfrentam exaustão constante, protege os que se desgastam tentando manter tudo em ordem e dá descanso aos que vivem na linha do limite. Remove sobrecargas invisíveis, impede que cansaços acumulados criem brechas emocionais e restaura a capacidade mental dos que não conseguem mais lidar com pressões internas. Espírito Santo, fortalece cada membro desta família com vigor, firmeza e equilíbrio. Espírito Santo, sela esta proteção sobre a casa inteira. Que nenhum tipo de influência mal intencionada encontre espaço dentro deste lar. Que nenhuma perturbação tenha autoridade. Que nenhum ataque emocional prevaleça e que nenhuma estratégia espiritual contrária seja bem-sucedida. Espírito Santo, transforma esta casa em um território seguro, blindado, pacificado e protegido por tua presença constante. Que cada pessoa aqui dentro viva com a certeza de que o mal não tem domínio, não tem força e não tem acesso. Que a paz se torne a marca deste lar e que a proteção que tu estabeleces seja permanente, inabalável e renovada diariamente. Espírito Santo, entra nesta casa, trazendo uma clareza
que ultrapassa qualquer entendimento humano e ilumina caminhos que estavam encobertos pela dúvida, pelo medo e pela pressão emocional. Toca as mentes que se acostumaram a viver em meio à indecisão, às escolhas precipitadas e aos pensamentos confusos que surgem sem explicação. Remove a névoa que impede cada membro desta família de enxergar com lucidez, desfaz expectativas distorcidas que criaram ansiedade e derruba impressões equivocadas que influenciaram decisões importantes. Espírito Santo, que a tua presença abra a visão interior, mostrando com nitidez o que precisa ser feito, o que deve ser evitado e o que deve ser reconstruído. Espírito Santo, ilumina situações que estavam sendo interpretadas de forma errada e corrige percepções que geraram discussões desnecessárias, impulsos descontrolados e escolhas baseadas em emoções momentâneas. Traz entendimento às áreas onde a mente se perdeu, tentando resolver tudo sozinha. Revela os detalhes que estavam ocultos e que faziam cada decisão parecer pesada, inacessível ou perigosa. Espírito Santo, mostra com delicadeza o que precisa ser mudado, revela o que estava encoberto por hábitos antigos e orienta cada coração para que ninguém haja movido pela pressa, pela insegurança ou pela influência de opiniões externas. Espírito Santo, visita especialmente os que se encontram em batalha mental, presos entre o que desejam, o que temem e o que não sabem se devem enfrentar. Traz calma àqueles que carregam decisões urgentes e que perderam o sono, pensando em caminhos que parecem impossíveis de conciliar. Remove a sensação de incapacidade, silencia pensamentos que se repetem sem resposta, dissolve a inquietação que paralisa e fortalece o entendimento para que cada escolha seja feita sem medo de consequências futuras. Espírito Santo, concede discernimento, esse dom que distingue verdades de ilusões, caminhos seguros de armadilhas, oportunidades saudáveis de riscos disfarçados. Espírito Santo, ilumina também planos familiares que ficaram engavetados porque ninguém sabia como começar. Abençoa decisões financeiras, direciona conversas que precisam ser feitas, fortalece estratégias que conduzem ao avanço e traz uma compreensão profunda de qual passo deve ser tomado primeiro. Que nenhum membro desta casa seja guiado por impulsos, mas pela sabedoria que nasce da tua presença. Espírito Santo, revela oportunidades que estavam invisíveis, mostra saídas onde só havia paredes, abre portas que pareciam fechadas e bloqueia caminhos que poderiam gerar prejuízo emocional, espiritual ou financeiro. Espírito Santo, acalma a mente dos que vivem com medo de errar. Fortalece aqueles que foram traumatizados por decisões ruins do passado e que, por isso, desenvolveram insegurança extrema. Cura a memória emocional que associa escolha com sofrimento, decisão com perda, mudança com instabilidade. Espírito Santo, liberta esta casa da mentalidade que espera sempre o pior, remove o hábito de imaginar cenários negativos e neutraliza a tendência de agir guiado pelo temor. Que cada decisão daqui em diante nasça da confiança em Ti e não do medo das consequências. Espírito Santo, sela esta casa com lucidez permanente. Que cada membro desta família experimente clareza ao planejar, sabedoria ao decidir, paz ao agir e confiança ao prosseguir. Que nenhuma dúvida obscureça a mente, que nenhuma confusão tenha força para retornar, que nenhum pensamento negativo encontre espaço para ganhar domínio e que nenhuma influência espiritual contrária distorça percepções ou direções. Espírito Santo, que esta casa viva sob um ambiente onde tudo é iluminado pelo teu entendimento, onde decisões são tomadas com firmeza e onde cada passo reflete maturidade, equilíbrio e discernimento profundo. Espírito Santo, entra nesta casa e toca profundamente cada pessoa que se encontra desgastada
por lutas contínuas, expectativas frustradas, responsabilidades que ultrapassam limites e pressões emocionais que ninguém mais percebe. Visita os que acordam cansados antes mesmo de começar o dia, os que carregam um peso invisível sobre os ombros e os que tentam demonstrar força quando, na verdade, estão no limite. Espírito Santo, alcança aqueles que perderam a alegria, que deixaram de sonhar, que se acostumaram a sobreviver e não conseguem mais sentir ânimo para enfrentar o cotidiano. Derrama sobre este lar uma renovação tão intensa que o cansaço acumulado seja retirado como um véu pesado que impedia o coração de respirar. Espírito Santo, restaura os que foram afetados por uma exaustão que não é física, mas emocional, espiritual e mental. Toca aqueles que carregam fadiga por dentro, mesmo quando o corpo está parado. Acalma tensões internas que se espalham silenciosamente, reduz a sensação de sufoco, organiza pensamentos que aceleram sem controle e devolve serenidade aos que perderam o domínio sobre suas emoções. Espírito Santo, remove preocupações que se repetem insistentemente, liberta os que vivem em alerta constante e cura a alma dos que sentem que, se não fosse por ti, já teriam desistido há muito tempo. Espírito Santo, alcança também aqueles que perderam a motivação de viver com propósito, os que deixam tudo para depois porque perderam energia emocional e os que não conseguem mais se alegrar com pequenas conquistas. Renova a vitalidade que foi drenada por conflitos familiares, por problemas financeiros, por responsabilidades pesadas e por crises que pareciam não ter fim. Espírito Santo, restaura o brilho nos olhos, reacende a coragem para continuar caminhando e traz novamente o impulso interior que inspira, fortalece e impulsiona o coração para novos desafios. Que esta casa sinta o ar da renovação entrando como um sopro de vida. Espírito Santo, toca os que se sentem sozinhos no meio de tudo o que estão enfrentando. Aquece o coração dos que carregam batalhas silenciosas, que não encontram quem os compreenda e que se sentem invisíveis dentro da própria casa. Remove a sensação de abandono emocional, cura sentimentos de inutilidade, restaura a percepção de valor e devolve a certeza de que a vida ainda tem muito para oferecer. Espírito Santo fortalece a identidade, devolve segurança aos que duvidam de si mesmos e inspira cada pessoa a enxergar que não foi criada para viver derrotada, mas para avançar com firmeza, equilíbrio e propósito. Espírito Santo, restaura a capacidade desta família de suportar pressões sem desmoronar. Ensina cada pessoa a administrar emoções de forma saudável, a enfrentar desafios sem se anular e a preservar forças internas, mesmo quando a rotina tenta desgastar. Remove o padrão de se sobrecarregar para agradar os outros, tira o hábito de assumir tudo sozinho e cura a necessidade de controlar tudo para não se decepcionar. Espírito Santo, ensina esta casa a descansar, a priorizar o que importa, a respirar com calma e a não permitir que preocupações ocupem espaços que pertencem à paz. Espírito Santo, sela esta renovação com vigor constante. Que o desânimo não encontre mais lugar, que a falta de motivação seja substituída por coragem diária e que a exaustão profunda dê lugar a uma força interior que cresce todos os dias. Espírito Santo, faz desta casa um ambiente onde cada pessoa se levanta com disposição, age com equilíbrio, enfrenta desafios com maturidade e vive com uma força que não vem de circunstâncias, mas da tua presença contínua. Que a renovação que começou agora se torne permanente, constante e visível em cada atitude, palavra e decisão desta família. Espírito Santo, entra nesta casa e estabelece um equilíbrio que dissolve oscilações emocionais que surgem sem aviso e transformam pequenos incômodos em grandes conflitos.
Toca sentimentos que variam entre irritação repentina, tristeza inesperada, ansiedade que nasce do nada e tensões que se acumulam até explodirem em lágrimas ou silêncio profundo. Espírito Santo, acalma o coração dos que vivem em constante montanha-russa emocional, daqueles que não entendem por que sentem tanto e dos que tentam disfarçar tempestades internas para não preocupar quem está ao redor. Traz para este lar um controle emocional tão consistente que nenhum membro da família seja dominado por impulsos ou sentimentos desordenados. Espírito Santo, alcança especialmente aqueles que convivem com pensamentos acelerados, que imaginam cenários que nunca acontecerão e que se angustiam com possibilidades que nem existem. Torna clara a mente dos que sofrem por antecipação, que criam medos irreais e que carregam tensões construídas pela própria imaginação. Espírito Santo, remove fantasias que alimentam medo, desfaz ilusões que provocam insegurança e apaga percepções que exageram situações simples. Acalma o interior com uma paz que impede tempestades de se formar e traz sabedoria para que a mente não seja dominada por emoções turbulentas. Espírito Santo, harmoniza temperamentos que se chocam, equilibrando impulsos que ferem, palavras que escapam no calor do momento e reações que nascem de gatilhos emocionais mal compreendidos. Ensina cada pessoa desta casa a identificar seus próprios limites, respeitar o ritmo emocional do outro e evitar respostas que machucam mais do que resolvem. Espírito Santo, reduz tensões que surgem por orgulho, por sensibilidade além da medida ou por interpretações precipitadas. Estabelece um ambiente onde a convivência não precise ser uma disputa, mas um exercício de equilíbrio, compreensão e maturidade emocional. Espírito Santo, fortalece os que se sentem emocionalmente frágeis e que oscilam entre confiança e medo, força e cansaço, coragem e insegurança. Toca profundamente aqueles que desejam vencer essa instabilidade, mas não conseguem manter constância no comportamento. Remove a tendência de desistir quando algo sai do controle. Elimina a dificuldade de manter paz diante de pequenas frustrações e cura a sensação de que o emocional está sempre no limite. Espírito Santo, concede domínio sobre reações, equilíbrio para decisões e firmeza para não se deixar abalar por qualquer mudança circunstancial. Espírito Santo, estabiliza esta casa em áreas onde o emocional tem influenciado negativamente decisões financeiras, conversas importantes e relacionamentos familiares. Acalma impulsos de gastar para aliviar angústias, de falar sem pensar para aliviar tensão, de se afastar para evitar conversas ou de criar conflitos para extravasar sentimentos. Espírito Santo, reorganiza o interior com sabedoria, trazendo segurança emocional, maturidade para lidar com problemas e força para manter controle mesmo em momentos que antes geravam desespero. Que cada pessoa desta casa reconheça quando uma emoção tenta ultrapassar limites e receba sabedoria para dominá-la antes que cause danos. Espírito Santo, sela esta estabilidade como fundamento para o novo ciclo desta casa. Que sentimentos deixem de oscilar sem controle. Que cada coração viva com serenidade, que cada mente se mantenha firme, que cada palavra seja conscientizada e que cada decisão seja tomada com equilíbrio. Espírito Santo, estabelece paz contínua, firmeza emocional e segurança interior tão profunda que nenhuma tempestade interna consiga retornar. Que esta casa viva sob uma atmosfera onde o emocional é saudável, onde a calma prevalece e onde a estabilidade se torna testemunho de que o Senhor está presente e atuando todos os dias. Espírito Santo, entra nesta casa trazendo uma organização profunda, que vai além de objetos, horários e tarefas. Alcança a alma, o pensamento, o comportamento e os sentimentos que se tornaram desordenados com o tempo.
Toca áreas internas que vivem em constante estado de urgência, onde tudo parece acumulado, atrasado ou impossível de resolver. Espírito Santo, remove a sensação de que a vida está sempre fora do controle. Dissolve o caos emocional que faz pequenas situações parecerem gigantes e reorganiza espaços internos onde o medo, a pressa e a pressão criaram desordem silenciosa. Que cada membro desta família comece a sentir o peso sendo retirado e a mente sendo estabilizada para enxergar o que precisa ser ajustado, sem desespero, sem confusão e sem culpa. Espírito Santo, visita as áreas onde decisões foram adiadas por falta de clareza, onde conversas foram evitadas por medo de confronto e onde responsabilidades se acumularam até se tornarem uma montanha emocional difícil de escalar. Remove a procrastinação gerada pelo cansaço, cura a paralisia emocional de quem não sabe por onde começar e dá direcionamento para reorganizar prioridades. Espírito Santo, mostra o que deve vir primeiro, o que deve ser deixado para trás, o que merece atenção imediata e o que só está roubando energia. Ensina cada pessoa desta casa a lidar com tarefas sem ansiedade, com disciplina, com equilíbrio e com intenção. Espírito Santo, organiza internamente os que vivem com pensamentos espalhados, que começam várias coisas e não terminam nenhuma, que tentam arrumar a vida por fora, mas carregam desordem por dentro. Acalma mentes sobrecarregadas por listas intermináveis. Dissolve pensamentos repetitivos que atrasam decisões e reorganiza emoções que impedem concentração. Espírito Santo, devolve foco aos que se distraem com facilidade, fortalece a disciplina dos que se perdem no meio do processo e traz ordem àqueles que vivem no automático, sem perceber as necessidades reais da casa. Que cada pessoa aprenda a administrar seu tempo, sua energia e sua atenção. Espírito Santo, alcança especialmente aqueles que se sentem emocionalmente afogados por responsabilidades não resolvidas e por situações pendentes que geram tensão constante. Remove a culpa por não conseguir fazer tudo, liberta do peso de assumir mais do que é possível e cura a sensação de incompetência que nasce quando o caos interno domina. Espírito Santo, traz o entendimento de que a organização é um ato espiritual, de cuidado consigo mesmo e com a família, e que cada passo pequeno revigora o interior. Ajuda esta casa a dividir responsabilidades de maneira equilibrada, a cultivar hábitos que sustentam a paz e a eliminar rotinas que alimentam confusão. Espírito Santo, traz ordem também às emoções que sabotam a rotina, irritações repentinas, desânimo logo pela manhã, impulsos que atrapalham decisões, medo de iniciar algo novo ou tristeza que aparece sem motivo. Organiza sentimentos de forma saudável, colocando cada emoção em seu lugar, não como inimiga, mas como sinal. Espírito Santo, mostra que o coração precisa de estrutura emocional, assim como a casa precisa de organização física. Ensina cada pessoa a identificar o que sente, controlar o que pode controlar, entregar o que não consegue resolver e avançar com firmeza, mesmo diante de dias difíceis. Espírito Santo, sela esta organização interna que está sendo estabelecida. Que o caos não tenha mais domínio sobre nenhum membro desta família, que a desordem emocional seja substituída por equilíbrio, que a falta de foco dê lugar à disciplina e que a ansiedade seja vencida por clareza profunda. Espírito Santo, faz desta casa um lugar onde cada pessoa vive com estabilidade, com consciência, com estrutura emocional e com maturidade para administrar suas responsabilidades. Que o ambiente interno de cada coração reflita a paz, a ordem e a serenidade que somente a tua presença é capaz de produzir. Espírito Santo, reorganiza também as áreas internas, onde a culpa, o excesso de autocrítica e a sensação de incapacidade criaram uma desordem emocional que impede o avanço.
Toca aqueles que se julgam severamente por erros antigos, que se cobram além do necessário e que carregam expectativas irreais sobre si mesmos. Remove padrões de perfeccionismo que adoecem, cura comparações que drenam a autoestima e desfaz a impressão de que tudo precisa ser resolvido imediatamente. Espírito Santo, ensina esta família a viver processos com paciência, a celebrar pequenas vitórias, a enxergar progresso onde antes só percebiam atraso e a compreender que organização emocional começa pela misericórdia consigo mesmo. Que cada pessoa aprenda a administrar sua jornada sem peso, sem desespero e sem a pressão de ser forte o tempo todo. Porque a verdadeira ordem nasce quando o coração aceita o próprio ritmo e confia que tu conduzes cada detalhe. Espírito Santo, entra nesta casa e toca cada coração que perdeu a capacidade de acreditar que algo bom ainda pode acontecer. Visita aqueles que já não esperam melhorias, que aprenderam a sobreviver no automático, que acordam sem motivação e que foram desgastados por tantas tentativas frustradas. Espírito Santo, remove a sensação de que nada vai mudar. Desfaz a ideia de que esta família está presa ao sofrimento e cura o pensamento que insiste em imaginar o pior sempre que uma nova oportunidade aparece. Traz para este lar um sopro de esperança tão forte que até os sentimentos mais cansados sejam reacendidos e as áreas mais esquecidas sejam iluminadas. Espírito Santo, restaura sonhos que foram abandonados por falta de força emocional ou por medo de tentar novamente. Acalma o coração dos que desistiram depois de tantas quedas. Cura expectativas destruídas e remove a sensação de que a vida está sempre atrasada. Que cada pessoa desta casa volte a enxergar que ainda há possibilidades, caminhos, portas e recomeços. Espírito Santo, fortalece aqueles que sentem vergonha de sonhar de novo e ilumina a mente dos que acreditam que o tempo deles já passou. Renova a chama que um dia brilhou forte dentro do coração e reacende o impulso de continuar. Espírito Santo, remove o pensamento derrotista que se instalou após decepções repetidas. Cura a mente que associa cada tentativa a uma futura frustração. Liberta o coração que se prepara para o fracasso antes mesmo de começar. E renova a percepção de quem enxerga tudo com pessimismo. Espírito Santo, desfaz crenças internas que dizem não vai dar certo, isso não é para mim, tudo sempre dá errado, e substitui por pensamentos alinhados com perseverança, coragem, equilíbrio e fé. Que esta casa aprenda a olhar para frente com otimismo consciente, não como fuga da realidade, mas como postura emocional saudável. Espírito Santo, traz esperança também aos que foram feridos por situações que mudaram o rumo da vida. Perdas inesperadas, traições, doenças, dificuldades financeiras, brigas familiares ou períodos de tristeza profunda. Toca os que carregam marcas que tiraram o brilho dos olhos, que deixaram cicatrizes na alma e que fizeram o coração se fechar para novas possibilidades. Espírito Santo, cura lembranças que paralisam, remove traumas que enfraquecem e restaura a confiança de que dias melhores não são apenas um desejo distante, mas uma promessa que começa no interior e se reflete na vida. Espírito Santo, renova a disposição desta família para agir, planejar, acreditar e continuar caminhando. Dá força aos que perderam ânimo para enfrentar desafios, coragem aos que evitam mudanças por medo de sofrer novamente e equilíbrio aos que oscilam entre esperança e dúvida. Espírito Santo, ensina cada membro desta casa a enfrentar a vida com firmeza, mesmo quando o cenário ainda parece desfavorável. Mostra que a esperança não depende das circunstâncias, mas da convicção de que a tua presença sustenta, guia e fortalece em todos os momentos. Espírito Santo, sela agora uma esperança renovada e inabalável dentro deste lar.
Que a sensação de derrota perca totalmente sua força, que pensamentos pessimistas não encontrem mais espaço, que expectativas saudáveis floresçam e que a alegria de recomeçar seja constante. Espírito Santo, estabelece nesta casa um novo ciclo, onde cada pessoa acredita no futuro, age com determinação, sonha com equilíbrio e vive com a certeza de que nada está perdido. Que a esperança que renasce aqui hoje permaneça firme e cresça diariamente, trazendo luz, direção e força para cada passo desta família. Espírito Santo, reafirma dentro desta casa a convicção de que a esperança não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um coração que acredita no agir constante de Deus. Toca aqueles que ainda sentem resistência em acreditar novamente, os que temem se decepcionar e os que aprenderam a esperar sempre o pior para evitar sofrimento. Remove essa proteção emocional que aprisiona. Desfaz a sensação de que é arriscado ter expectativas e cura o medo de sonhar. Espírito Santo, ensina esta família a enxergar a vida não pelos fracassos que viveram, mas pelas possibilidades que o Senhor está trazendo agora. Que cada pessoa aqui compreenda que a esperança é uma força que move, impulsiona, cura e reconstrói. E que quando ela renasce, todo o lar se ilumina com novas oportunidades que antes estavam escondidas pela dor. Espírito Santo, entra nesta casa e inicia uma transformação que não se limita ao que é visível, mas alcança o mais profundo do ser, moldando caráter, renovando intenções e fortalecendo identidades que foram enfraquecidas pelo desgaste da vida. Toca aqueles que cresceram acreditando que não são suficientes, que não têm valor ou que nunca serão capazes de melhorar. Remove ideias implantadas pela dor, pelas comparações e pelas palavras que feriram. Espírito Santo, fortalece a essência de cada pessoa desta família, mostrando que ninguém aqui é fruto do acaso, mas alguém que carrega propósito, potencial e dignidade. Que cada coração se reconheça como obra em processo de aperfeiçoamento, guiado pela tua presença. Espírito Santo, transforma hábitos que prejudicam o crescimento emocional e espiritual. Corrige comportamentos que nasceram do medo, ajusta reações que se tornaram automáticas por causa de traumas e restaura gestos que foram distorcidos pela convivência com ambientes difíceis. Espírito Santo, toca atitudes que precisam ser alinhadas, cura intenções que foram machucadas pela vida e devolve maturidade a quem se perdeu em meio à pressão emocional. Que cada pessoa aprenda a agir com equilíbrio, a falar com consciência e a se posicionar com sabedoria. A verdadeira transformação começa dentro e é isso que pedimos agora. Um renovo que muda a essência, não apenas o comportamento. Espírito Santo, toca profundamente aqueles que lutam contra a própria personalidade, os que se sentem intensos demais, frios demais, sensíveis demais ou duros demais, os que acham que sua forma de ser atrapalha, que seus sentimentos incomodam ou que suas fraquezas são grandes demais para serem tratadas. Espírito Santo, mostra que cada temperamento, quando colocado em tuas mãos, se torna ferramenta poderosa, que é possível ser forte sem ser agressivo, sensível sem ser frágil, firme sem ser inflexível e tranquilo sem ser indiferente. Molda cada traço de personalidade até que todos se tornem versões mais equilibradas, maduras e saudáveis de si mesmos. Espírito Santo, transforma a maneira como cada pessoa desta casa enxerga suas próprias falhas. Remove a culpa paralisante, cura o sentimento de inadequação e corrige a autocrítica exagerada que impede crescimento. Ensina esta família a lidar com erros não como sentença, mas como parte do processo de aperfeiçoamento emocional e espiritual. Espírito Santo, ajuda cada coração a entender que mudar não é um castigo, mas um privilégio.
Não é uma fraqueza, mas uma força. Não é uma obrigação, mas uma oportunidade de se tornar melhor a cada dia. Que a transformação aconteça com leveza, consciência e profundidade. Espírito Santo fortalece valores que foram enfraquecidos pelo tempo: paciência, respeito, empatia, responsabilidade, verdade, generosidade e autocontrole. Restaura virtudes que se perderam na correria, desperta atitudes que estavam adormecidas e renova princípios que sustentam a convivência saudável. Que esta casa seja marcada por comportamentos que refletem maturidade emocional, sensibilidade espiritual e crescimento constante. Espírito Santo, dá firmeza para manter boas escolhas, coragem para abandonar maus hábitos e sabedoria para distinguir o que é certo do que apenas parece confortável. Espírito Santo, sela esta transformação interior com profundidade e constância. Que nenhum retorno ao passado tenha força. Que nenhum hábito antigo domine novamente. Que nenhuma fraqueza escondida sabote o processo. E que nenhum pensamento negativo interrompa o crescimento que está acontecendo aqui. Espírito Santo, estabelece nesta casa um ciclo contínuo de evolução, onde cada membro desta família cresce emocionalmente, amadurece espiritualmente e se torna mais estável, mais seguro e mais consciente de quem realmente é. Que a transformação que começa agora seja permanente, visível e celebrada em cada atitude, palavra e decisão. Espírito Santo aprofunda ainda mais o processo de transformação interior, alcançando áreas que cada pessoa desta casa mantinha escondidas por medo de encarar suas próprias vulnerabilidades. Toca sentimentos que foram abafados, pensamentos que nunca foram revelados e inseguranças que moldaram comportamentos durante anos. Remove máscaras emocionais criadas para sobreviver. Cura feridas que foram camufladas por força aparente e restaura identidades que se perderam tentando agradar expectativas externas. Espírito Santo, mostra que verdadeira mudança não é fruto de pressão, mas de rendição. Não acontece na superfície, mas no íntimo. Não exige perfeição, mas sinceridade diante do Senhor. Que esta família entenda que ser transformado não significa ser impecável, mas estar disposto a crescer continuamente, permitindo que tu aperfeiçoes cada passo, cada gesto e cada decisão com sabedoria, equilíbrio e profundidade. Espírito Santo, entra nesta casa e sela tudo o que foi iniciado ao longo desta oração com uma autoridade que nenhum ataque espiritual pode romper. Fecha portas que nunca mais devem ser abertas. Encerra ciclos que tentaram aprisionar esta família por anos e estabelece um ambiente onde a paz se torna regra, não exceção. Toca cada canto deste lar com uma presença que fortalece, ilumina e estabiliza emoções que estavam frágeis. Que cada pessoa sinta nesse momento que uma nova etapa começou, não por esforço humano, mas porque o Senhor visitou este lugar e transformou sua atmosfera por completo. Espírito Santo, fortalece cada vitória emocional conquistada hoje, impedindo retrocessos, sabotagens internas ou pensamentos que tentem reacender dores que já foram tratadas. Sela curas profundas que tocaram memórias antigas, reorganiza sentimentos que estavam desajustados e renova a mente dos que antes viviam em ciclos de confusão. Espírito Santo, protege esta casa de influências que tentam roubar o que foi restaurado. Afasta tudo que drena energia e impede a aproximação de qualquer palavra que tente ferir o que tu edificaste. Que o que foi vencido aqui não encontre mais espaço para retornar. Espírito Santo, sela relacionamentos com maturidade, equilíbrio e compreensão. Que laços sejam preservados, que diálogos continuem saudáveis, que o perdão seja mantido diariamente e que cada pessoa desta família se torne guardiã da paz conquistada. Fortalece o coração dos que ainda carregam fragilidades.
dá sabedoria aos que conduzem decisões e traz união verdadeira entre aqueles que antes se afastaram por mágoas antigas. Espírito Santo estabelece como norma a harmonia, não uma convivência superficial, mas uma ligação sólida, construída em verdade, respeito e compaixão. Espírito Santo transforma permanentemente o ambiente espiritual desta casa, fazendo dela um espaço onde o medo não domina, a perturbação não avança, a tristeza não se instala e a confusão não prospera. Que cada pessoa aqui dentro viva com a consciência de que a tua presença é constante e que, por isso, nenhuma força contrária tem acesso ou autoridade. Espírito Santo, cobre esta casa com proteção contínua, com equilíbrio emocional sólido e com discernimento que impede a entrada de qualquer influência que gere caos. Que este lar seja um território marcado pela tua paz. Espírito Santo, guia cada membro desta família para a continuidade da transformação. Que ninguém interrompa o processo iniciado, que cada um cuide da própria mente, da própria emoção e da própria espiritualidade com responsabilidade e intenção. Espírito Santo, fortalece o compromisso desta família com o crescimento interior, com a cura diária, com a sabedoria nas escolhas e com a maturidade necessária para preservar tudo o que foi conquistado hoje. Que esta casa permaneça caminhando em direção ao propósito que tu estabeleceste desde o princípio. Espírito Santo, finalizando esta oração, entrego completamente esta casa e cada membro desta família nas tuas mãos. Sela cada palavra declarada, firma cada vitória alcançada, fortalece cada área tratada e estabelece um ciclo novo e permanente de cura, libertação, equilíbrio e paz. Que esta casa viva sob uma proteção sólida, que o coração de cada pessoa seja guiado pela tua presença e que a transformação iniciada hoje se torne testemunho visível de que tu estás aqui. Espírito Santo, recebemos tudo o que foi liberado e confiamos plenamente no que o Senhor continuará fazendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois desta oração, aquilo que antes parecia impossível começou a se movimentar dentro da sua casa. Portas que estavam fechadas começaram a se abrir. Sentimentos que estavam desajustados foram realinhados e áreas que estavam fragilizadas foram fortalecidas pela presença do Espírito Santo. Talvez você ainda não veja tudo com os olhos naturais, mas a mudança já está acontecendo no ambiente espiritual. Conflitos perderam força, a ansiedade foi abafada, o medo retrocedeu e uma nova atmosfera de paz, equilíbrio e cura começou a preencher cada canto do seu lar. Esta oração não foi apenas falada, ela foi vivida, sentida e recebida pelo Espírito Santo, que agora começa a operar em profundidade no coração da sua família. Se esta mensagem te alcançou, peço que você permaneça firme nesse processo. Continue buscando, continue orando, continue nutrindo a fé que reacendeu hoje. Há muito mais para acontecer e cada passo será sustentado pela presença daquele que te visitou agora. E se você deseja aprofundar ainda mais seu relacionamento com o Espírito Santo, existe um conteúdo preparado especialmente para isso. Um e-book completo que pode fortalecer sua caminhada espiritual e te ajudar a compreender mais profundamente como ele age. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Não se esqueça de deixar seu pedido de oração nos comentários. Nós queremos orar por você e pela sua casa. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida e que o Espírito Santo continue guiando seus passos. Até o próximo vídeo.